Olá, internautas, sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Chico Xavier de Passo Fundo. É sempre um prazer muito grande para nós podermos voltar aqui e falar com vocês, falar um pouquinho dessa doutrina, de consolação, essa doutrina que é um amor puro manifestado por Deus através de Jesus, nosso Mestre, E vamos aproveitar o ensejo para fazermos uma prece inicial para contemplarmos o nosso trabalho hoje com as bênçãos de Deus, Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e ao nosso Mestre Jesus e agradecer a oportunidade de podermos compartilhar o estudo precioso da doutrina espírita, essa doutrina de luz, de consolação, do qual falaremos um pouquinho mais nesta oportunidade. Agradecemos também a oportunidade de estarmos aqui compartilhando esse conhecimento que não é nosso, não é do expositor, mas sim vem do alto, da espiritualidade, para que possamos espalhar esse conhecimento a todas as pessoas. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre os princípios básicos da doutrina espírita. E esse conteúdo, ele faz parte, é uma adaptação, na verdade, do estudo sistematizado da doutrina espírita. Logo no início, desse estudo, nós temos essas questões aqui que serão tratadas hoje, nesta oportunidade. Então, falaremos sobre os princípios básicos da doutrina espírita, que isso é muito importante para toda pessoa, o adepto da doutrina espírita e principalmente aquele que não conhece a doutrina espírita, tem dúvidas e gostaria de alguns esclarecimentos para entender o que é isso, e poder futuramente ingressar ou já está na doutrina espírita, aí aprofundar-se um pouquinho mais sobre o espiritismo, Então vejamos, nós colocamos aqui todas as obras básicas, porque vamos falar de conteúdos que exploram, que são explorados nessas obras, Mas principalmente o Livro dos Espíritos traz para nós grandes informações sobre esses princípios básicos. Vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o Consolador Prometido. Na verdade, nós vamos ler um trecho do Evangelho de João para termos essa certeza ou não a respeito do Espiritismo, da sua origem, da sua origem como doutrina consoladora, como o cumprimento de uma promessa de Jesus. É ou não esse cumprimento da promessa que o Cristo nos fez? Então essa é uma reflexão importante antes de adentrarmos nesse conhecimento. Então, entendendo a doutrina espírita, a gente vai poder dar essa resposta você mesmo, por sua análise criteriosa, por sua análise racional, poderá dar essa resposta para nós, Vejamos. Então, no Evangelho de João, Jesus nos fala: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, naquela época em que Jesus falou essa frase, esse texto, porque não o vê absolutamente, ou não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Incríveis palavras estas ditas por Jesus. Então, nós vamos agora trabalhar um pouquinho, e sem, obviamente, ter o objetivo de esgotar o conhecimento a respeito do Espiritismo, nós só vamos dar uma pincelada para que a gente possa compreender o que é essa doutrina e se ela realmente se encaixa aí, nessa indagação que se faz a respeito do Consolador Prometido. O Espiritismo é ou não é o Consolador Prometido por Jesus? Nós vamos entender isso então.
Nós temos aí, em primeiro lugar, algumas diferenças entre espiritualismo e espiritismo. Isso é muito importante porque nós estamos indagando se o espiritismo é o Consolador prometido. Mas essa questão fundamental aí, essa diferença, né, entre o espiritismo e o espiritualismo, é muito importante para que a gente possa fundamentar o conhecimento lá ao final da exposição. Então vamos lá. Segundo Raul Teixeira, né, um querido amigo que fala para todos os espíritas, né, com muita propriedade sobre o espiritismo, ele diz assim: o espiritualismo, e sem demérito ao espiritualismo, vamos deixar bem claro aqui, né? Ele forma a generalidade da nossa crença, inclusive toca a nós, espíritas inclusive. Todas as crenças religiosas são espiritualistas. Olha só que ponto importante. Portanto, católicos, romanos, protestantes, evangélicos, reformados, budistas, taoístas, espiritistas, umbandistas, candomblesistas, judeus, islâmicos, todos são espiritualistas. Então nós tiramos lá da Federação Espírita do Paraná essa frase extraída de um texto, né, de Raul Teixeira. O conceito de espiritismo foi cunhado por Allan Kardec. Tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos. Então, esse conceito, essa palavra espiritismo e o conceito dela foram cunhados por Allan Kardec. Então, ele criou essa palavra para podermos identificar melhor, para podermos ter essa intimidade melhor com tudo que envolve o espiritismo, ou seja, a doutrina em si, que nos traz os conhecimentos que nenhuma outra religião nos pode fornecer. Isso é muito importante. Então aí nós temos uma distinção entre o que é espiritualismo e o que é espiritismo, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Espiritismo tem como objeto, certo? O conhecimento das leis do princípio espiritual. Então ele é pontual, ele é específico. Ele fala da questão das leis do princípio espiritual. E mais, é o estudo e o conhecimento dos fenômenos para a fixação das leis que os regem. Então ele desmistifica aquilo que as religiões consideravam como sendo, ou ainda consideram como sendo algo sobrenatural. E as bases são muito sólidas para chegar a essas conclusões. Vamos verificar. Princípios do Espiritismo, segundo a doutrina espírita. Os 5 principais, além de outros, obviamente, que existem, mas nós vamos destacar os 5 principais princípios da doutrina espírita. Nós vamos ver isso lá no item 6 da introdução de O Livro dos Espíritos. Então, o que temos lá? Primeiro princípio fundamental da doutrina espírita: Deus. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso é uma pergunta que Kardec fez e a resposta foi essa que nós acabamos de ler. Kardec pergunta: que é Deus? Ele não pergunta o que é Deus ou quem é Deus. Ele pergunta: que é Deus? E essa foi a resposta dada pelos Espíritos. E aí nós vamos ver também nos textos bíblicos, né? Fundamentos para que essa resposta possa ser comprovada, possa ser consolidada. Segundo princípio fundamental do Espiritismo: a imortalidade da alma. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Essa foi a indagação que o Kardec fez e resposta está aí o texto, né? Na questão número 83 de O Livro dos Espíritos, o Kardec indagou, né, sobre a imortalidade da alma. Então aí está a resposta. O terceiro, muitíssimo importante, a reencarnação. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, observem bem, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus.
Então, para que nós possamos, para nós, espíritos ou almas, né? Como está ali, nós vamos depois distinguir o que é um de outro. Na verdade, faremos isso agora. A alma é o espírito encarnado. Desencarnou, volta a ser simplesmente espírito. Então, vamos ler novamente aqui. Ó. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. Então, sem a reencarnação, não há a justiça divina num aspecto pontual, qual seja a oportunidade que temos, as várias oportunidades que temos para corrigir nossas falhas e alcançarmos pelos nossos méritos a angelitude. Esse é um ponto fundamental, um princípio básico da doutrina espírita. E aí vemos fundamentos na questão 171 do Livro dos Espíritos e também em outras obras e também nos evangelhos de Mateus, de João e assim por diante. Lembrando que nessa questão da reencarnação ela é um pouco controversa para as religiões, para o espiritismo isso aí é um fato pacificado. Poderíamos dizer que o sol nasce todos os dias. Eu posso até contestar o sol. Não, aquilo ali não é o sol. Só que aquilo é um fato que não depende de crenças. O sol é o que levanta no firmamento e clareia o dia, né, com a sua luz poderosa. Posso até discordar, mas a minha discordância não modificará um fato. Esse é um fato. A reencarnação também é um fato e não depende de crenças, apesar que nós respeitamos aqueles que não acreditam. Mas é um fato incontestável. E nós somente devemos aguardar para que as pessoas assumam essa realidade, né? Confirmem essa realidade por si próprio. Próximo princípio básico da doutrina espírita, a mediunidade, ou seja, a comunicabilidade com os espíritos. Em resposta à indagação do Kardec, né? Nós temos inclusive a obra, o Livro dos Médiuns, que trata dessa questão, né? Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Então, essa comunicabilidade acontece de uma forma ostensiva em algumas pessoas, ou seja, há uma comunicação muito clara, né? Muito evidente, que deixa claro que somente, né, os espíritos poderiam fazê-lo, né? Essa comunicação. Todos somos médiums, isso é um fato também, mas alguns em grau mais digamos assim, acentuado, mais evidente, né? Mais ostensivo, outros menos. Mas todos nós recebemos aquela vozinha da consciência ali que às vezes confunde, né? Nos confunde, a gente não sabe se a voz é da nossa própria consciência ou se a nossa consciência está sendo trabalhada por alguma vozinha que está nos ajudando ali, né? Então seriam os conselhos dados pelos benfeitores espirituais e assim por diante. Esse é um tema que merece uma exposição à parte, né? Não vamos tratar dele agora, esmiuçá-lo agora. Um outro princípio fundamental do Espiritismo, a pluralidade dos mundos habitados. Como vimos ali, a pluralidade das existências, né, do espírito, através da reencarnação, também existe uma outra pluralidade que é a dos mundos habitados. Não estamos sozinhos no universo. Um universo tão monstruosamente gigante. Não é possível que somente o nosso planetinha esteja habitado por vida, como nós conhecemos, né? Mundos físicos e mundos íntimos. Os mundos, todos esses mundos, o que a gente vê no firmamento, aquelas estrelas lá, os planetas, né? Todos são habitados, né? Todos os globos são habitados e que se movem no espaço. Tudo que se move lá no espaço, que a gente pode observar e aquilo que a gente não consegue também observar, os telescópios têm mostrado para nós, né? Aquilo que nós não podemos captar, tudo isso tem lá espíritos, tem pessoas, digamos assim, talvez não da forma como é no nosso planeta. Há muitas moradas na casa do Pai, distinções também, diversidades muito grandes, né?
mas isso também é um fato. E é um fato que, se nós chamarmos a nossa razão, né, para esclarecer isso, nós vamos notar que não é possível que somente nós, né, como dito, estamos habitando o universo. E aí nós vamos ver algumas obras, né, o Livro dos Espíritos, na questão 55, que dá essa resposta, né, que todos os globos que se movem no espaço são habitados. Também no Livro dos Espíritos, no Evangelho de João e outras fontes também, como a obra Roteiro de Emmanuel e assim por diante. Além desses princípios, os 5 principais que citamos aqui, existem outros princípios de suma importância para fundamentar, para alicerçar a doutrina espírita. Quais são? Jesus, né? O espírito, também o perispírito, a evolução, o livre-arbítrio, causa e efeito, a vida futura, o plano espiritual, a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, ou seja, conversamos um pouquinho sobre isso na questão da mediunidade, né? E também a ação dos espíritos na natureza. Então são princípios com os quais eles fazem um alicerce, demonstram de forma clara e cabal, né, toda a questão ligada a esse Consolador prometido por Jesus. Tudo isso nos leva a concluir que realmente Jesus, ao dizer aquilo, ele estava se referindo, e não poderia falar diretamente para nós naquela época, mas ele se referia à doutrina espírita, né? Mas vamos ainda trabalhar um pouquinho mais o que nós temos aqui para esta oportunidade, para podermos fundamentar também esse aspecto, esse ponto aí que nós estamos debatendo. Vamos lá. Como tríplice aspecto da doutrina espírita, nós temos aí veja bem, o tríplice aspecto é a base, digamos, conceitual de tudo que nós estamos falando aqui, de toda a doutrina de um modo geral. Temos os princípios, mas os princípios eles vão alicerçar também essa base, né? E veja bem, a doutrina espírita é de natureza tríplice, pois abrange princípios filosóficos, com os quais acabamos de mencionar ali, e inclui também princípios científicos e religiosos, ou morais. Então, veja bem, esses princípios que nós acabamos de citar no slide anterior, eles entram numa dessas categorias, ou em todas as categorias, na verdade, né? Alguns numas em específico, outros envolvem todas essas categorias aqui, a ciência, a doutrina, a ciência, a filosofia e a religião. Então, nós vemos no desenho ali que a filosofia esclarece, faz as perguntas com as quais obtemos as respostas, inclusive pelos próprios espíritos. A ciência estuda, e o Kardec trabalhou muito o aspecto científico. Ele usou da ciência para poder comprovar aquilo que ele estudou, né? E a religião faz essa sublimação, faz esse elo de ligação entre as questões físico-terrenas, ou as questões terrenas em si, a nossa ciência e a filosofia, para que através desse conhecimento, as bases que temos no nosso conhecimento ainda terrestre, nós possamos compreender e nos elevarmos à religião, através da religião ao plano espiritual, a Deus principalmente falando, né? Então, é bem complexo de um certo lado, porém, se nós analisarmos com calma, há uma simplicidade aqui. Há algo que, na verdade, como dito, né, anteriormente, o Espiritismo ele esclarece, ele elucida, ele tira véus que foram talvez colocados em algumas oportunidades de propósito, né? E para que nós não pudéssemos entender, mas agora, com o Espiritismo, a gente vai entender. Além disso, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Veja que há todo um fundamento, né, todo um alicerce, também um arcabouço, para que a doutrina espírita pudesse
nos fornecer respostas que não há assim contestações, digamos, empíricas, contestações sem fundamento. Na verdade, se nós formos analisar com calma, não há como contestar as verdades, a realidade, os fenômenos em si que o Espiritismo acaba elucidando. O Espiritismo tem esse poder, né, de esclarecer com simplicidade, torna simples e fácil o conhecimento. Por isso que ele se baseia na ciência, para comprovar de fato que tudo que está sendo analisado pelo Espiritismo é comprovado cientificamente. Então, nós vamos aprofundar um pouquinho mais agora, com base no conhecimento que nós estudamos aí e trouxemos para vocês. Vejamos. Podemos tomar o Espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas. Veja lá, no seu aspecto científico e filosófico. Então é a parte que nos toca aqui no planeta. Por isso que essas duas partes estão lá, a ciência e a filosofia, na base da pirâmide, né, desse triângulo aí, digamos assim. Porque nós precisamos, para essa compreensão, como estamos encarnados, precisamos de bases palpáveis de acordo com a nossa realidade, de espíritos encarnados. E também, além de ser um campo nobre de investigações humanas, com base no aspecto científico e filosófico, também há como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. Agora, no aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Na obra O Consolador, sublime triângulo, temos essa, aliás, inclusive definição, né? Significa que a religiosidade das palavras de Jesus nos seus evangelhos, que acabaram ao longo dos anos, desde quando ele esteve aqui conosco, até o século XIX, na verdade, né, quando Kardec nos trouxe à luz a doutrina espírita, muita coisa nesse caminho, nesses 18 séculos praticamente, se perderam. Muitas palavras foram distorcidas, né, muitas frases de Jesus, muitos conhecimentos de Jesus foram distorcidos. Então, esse Consolador, ele veio para esclarecer aquilo que Jesus já pregava lá há mais de 2000 anos. Além de esclarecer, ele veio elucidar e tirar o véu de misticismos, de contradições, o véu de dubialidades que se empregaram ou que se tentaram interpretar, né, as palavras de Jesus. Então o Espiritismo vem esclarecer, ele é luz para todos nós, isso é muito importante. Por isso que muitas pessoas ainda contestam algumas verdades, porque foram utilizadas certas palavras de Jesus, foram distorcidos certos argumentos, certas colocações, para interesses que não são especificamente aqueles que o Cristo, né, na sua pureza, aqueles que ele queria realmente trazer, que é a liberdade do ser humano. Nós não podemos viver dependentes de religiões, de sacerdotes, de religiosos, para podermos seguir a nossa marcha no progresso. Também não podemos dizer que as pessoas estão certas ou erradas naquilo que acreditam, mas o Espiritismo, ele por si só, nos esclarece. Nós mesmos tiramos a conclusão se alguém está certo, se alguém ou não está certo, está errado. Nós mesmos tiramos essas conclusões com o estudo da doutrina espírita. Por isso que é muito importante participarmos dos estudos para termos essa compreensão por nós mesmos e não dependermos de ninguém para interpretar aquilo que somente a nós interessa, né? Que é a nossa religiosidade, o nosso processo evolutivo, o mérito que nós precisamos para alcançar isso. No aspecto científico, agora aprofundando um pouquinho mais, o Espiritismo é o quê? É uma ciência de observação, então ele é ciência. Ele se baseia na ciência comum para poder fundamentar aquilo que fala.
não fala ao léu, não fala de uma maneira simplória, sem fundamento. Não, tudo no que o Espiritismo estuda tem um fundamento. E é comprovado cientificamente. Pode ser até que a ciência não alcançou ainda, né, o fato dos fenômenos extrafísicos, né, as forças, digamos assim, esse mundo extrafísico, talvez a ciência ainda não adentrou profundamente nisso. Mas, a partir do momento que a ciência adentrar nesse campo, que é também, digamos, um campo de observação da própria ciência comum, sem que ela tenha intervenção específica do Espiritismo, ela vai entender os fenômenos que acontecem, né? São vários fenômenos, a mediunidade em si, ela é um fenômeno com o qual ainda a ciência comum ainda não adentrou profundamente. Mas nós já estamos vendo que essa realidade está melhorando, está mudando, né? E, ou seja, a ciência está começando a compreender isso melhor. E é o progresso natural, é assim que funciona mesmo, leva tempo, né? Como ciência prática, consiste nas relações que se pode estabelecer entre nós e os espíritos, né? Lá na obra O que é o Espiritismo, nós vamos ver um pouco mais esse estudo, né? um ensaio teórico sobre isso também. No aspecto científico, nós podemos destacar que o Espiritismo busca conhecer as leis do princípio espiritual, as leis divinas, as leis naturais. Então nós vamos entender, por exemplo, a lei de justiça, amor e caridade, a lei do progresso, a lei a lei da reencarnação, é também uma lei divina, e assim outras tantas leis divinas que nós vamos ver da segunda parte em diante de O Livro dos Espíritos. Então estão lá encartadas as leis morais, as leis divinas. Também ele revela, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. Foi aí que nós queríamos dizer ali, né? Além de ser uma ciência de observação, quando a ciência comum, né, se embrenhar melhor, né, em conhecer esse fenômeno, o fenômeno espírita de um modo geral, entenderá melhor as provas irrecusáveis da existência e a natureza do mundo espiritual. Ainda estamos engatinhando, talvez, nesse sentido, mas a ciência já tem alcançado grandes êxitos, por exemplo, entendendo que o passe, né, o passe já entra aí numa categoria de conhecimento científico da nossa ciência comum, sem interferência direta do Espiritismo nesse sentido, e reconhece a eficácia do passe, os benefícios do passe, por exemplo, né? E outros tantos progressos nós vemos acontecer, né, no campo científico, pura e simplesmente. E ainda, sem o Espiritismo, a ciência não explica certos fenômenos, e a doutrina, sem a ciência, faltaria o apoio e a comprovação. Portanto, um depende do outro. Isso é muito importante também a gente entender isso, né? Lá na obra A Gênese, nós vamos entender também melhor o porquê nós devemos compreender que a ciência e o Espiritismo, um caminha ao lado do outro. É assim que se forma uma base sólida do conhecimento. E aí é que nós vamos entender por que ele é o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, né? Já no aspecto filosófico, nós vamos buscar ressonância a uma pergunta importante, que foi feita também pelos nossos irmãos, quando na elaboração dessa obra, o Consolador, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Na questão número 115 dessa obra, pergunta-se: é a filosofia a interpretação sintética de todas as atividades do espírito em evolução na Terra? E a resposta foi a seguinte: a filosofia constitui, de fato, a súmula, o suprassumo, das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra. Olha só. Suas equações são as energias que fecundam a ciência, espiritualizando-lhe os princípios, até que, unidas uma à outra, indissoluvelmente, penetrem no átrio divino das verdades eternas, demonstrando aí que ainda temos muito que evoluir. Porém, deixa claro
nos dá a segurança de que a filosofia, a ciência também e a religião precisam caminhar juntas para que nós possamos entender, sem sombra de dúvidas, a questão do espírito de um modo geral, os fenômenos espíritas, os princípios que lá nós destacamos logo no início da exposição. E através desse conhecimento nós vamos entender quem verdadeiramente somos, de onde viemos e para onde vamos, para que estamos aqui, qual é o objetivo de estarmos aqui, né? Desta encarnação, digamos assim, né? E das futuras também, depois que a gente conhece melhor essas realidades. Ainda no aspecto filosófico, temos o seguinte: o caráter filosófico do Espiritismo está, portanto, no estudo que faz o homem, sobretudo o espírito, de seus problemas, de sua origem, de sua destinação. Esse estudo leva ao conhecimento do mecanismo das relações dos homens que vivem na Terra com aqueles que já se despediram dela, ou seja, já estão desencarnados. E isso de forma temporária, pela morte. Estabelecendo as bases desse permanente relacionamento e demonstra a existência inquestionável de Deus. Então, pela filosofia, são formuladas questões que revolucionam o saber da humanidade sobre o espírito e o mundo espiritual. É assim que funciona. Ainda, e agora mudando um pouquinho a vertente, ali vamos para o aspecto religioso, nós temos lá no livro dos médiuns, né, na primeira parte, a seguinte colocação: o Espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças. Portanto, se a pessoa acredita ou não, por exemplo, na reencarnação, a gente tem que respeitar. É o momento da pessoa. É um fato inexorável, não depende de crenças, ok? Mas nós temos que respeitar o fato da pessoa não acreditar. Né? É um respeito que nós precisamos e dar tempo também para que a pessoa um dia possa entender essa realidade. Então, vamos repetir aqui: o Espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças, pois que um de seus efeitos é incutir sentimentos religiosos nos que não a possuem, bem como fortalecê-los nos que estão vacilantes. Então, há muitas pessoas que já entendem isso e nós precisamos auxiliar essas pessoas e também receber o auxílio necessário para compreender aqueles, né, que ainda não têm esse acesso, que não entendem da forma como nós. Como toda e qualquer filosofia espiritualista, olha só, necessariamente vai ter em sua base o que é comum a todas as religiões: Deus, a alma e a vida futura. Também lá no livro dos médiuns. E ainda, porém, não é uma religião constituída, não tem cultos, ritos, templos, nem sacerdotes. Então veja que esse ponto aqui é importante para que nós possamos distinguir se é ou não religião. Ele não é uma religião constituída como as igrejas, né? Que nós vemos, né? As igrejas e os cultos religiosos por aí afora. Não é uma, digamos assim, o espiritismo não é formado por um sistema definido como nas outras religiões. Ele é diferente. E nós vamos entender um pouquinho melhor sobre isso agora nas próximas explanações aqui, nas próximas lâminas, né? Nós temos aí de volta, né, o tríplice aspecto da doutrina espírita, consoante as palavras de Kardec. Vejamos: o científico, o filosófico e o religioso. O científico concernente às manifestações dos espíritos. Então aí nós estamos entendendo um pouquinho mais sobre o que é esse aspecto científico, concernente às manifestações dos espíritos. É aí que repousa o estudo científico que o Espiritismo propicia. Nós vamos, na parte científica, tratar disso, das manifestações dos espíritos. Para quê? Para comprovar aquilo que o Espiritismo nos ensina, né? Ele nos traduz. Ele fala muito das relações do mundo espiritual. Então,
esse mundo espiritual interage conosco. E para comprovar isso, é necessário a ciência. Também um aspecto filosófico, respeitante aos princípios, inclusive morais, em que se assenta a sua doutrina. Então, os questionamentos, principalmente a gente vai ver filosofia pura lá no Livro dos Espíritos. As perguntas, né? As indagações, a busca pelo saber. Digamos, nós vemos a ciência tentando desmistificar questões, e a filosofia vem e tenta esmiuçar isso. Vai fazer o quê? Vai esmiuçar isso para que nós possamos compreender de forma simples, clara e bem objetiva. E aí entra também o aspecto religioso, porque não há como entendermos o Espiritismo sem que ele nos conduza, nos auxilie nessa condução para Deus, né? Para que a gente possa entender de onde viemos, quem somos. Deus abrange tudo. E nós precisamos entender isso para que a gente possa entender até o motivo, a razão do Espiritismo. É através de Deus que o Espiritismo nos chega, né? E ele é relativo à aplicação desses princípios. Então, esse aspecto religioso, nós podemos aí, o científico, filosófico, religioso, nós podemos ir para o lado, para a figurinha do lado ali, né? A ciência explica, a moral transforma, a filosofia indaga. Ou melhor, a filosofia indaga, a ciência explica e a moral transforma. Transforma-nos em seres que muito apegados à matéria, ainda inferiores, ela nos transforma em seres mais elevados. Nós vamos entendendo que nós não precisamos ter mais o apego à matéria, conforme tudo que Jesus já falava antigamente, né? E aí ele vem agora, através do Espírito de Verdade, vem trazendo-nos uma melhor elucidação para que a gente entenda, por que eu não devo estar apegado à matéria? Por causa disso, disso e tal. Nós precisamos evoluir, nós no plano espiritual não precisamos mais da matéria para podermos seguir o nosso caminho e assim por diante. Então, tantas explicações, tantas informações que a gente, no estudo, é que vai compreendendo isso melhor. Aqui nós estamos só mesmo dando uma pincelada, né? Afinal, o Espiritismo é ou não uma religião? Eis a questão. Vimos que nos slides anteriores que havia uma dúvida com relação a isso, né? Mas agora vem a elucidação. Olha só. Kardec conclui que, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. E de onde vêm essas leis da natureza? São as leis divinas, vem de Deus, tudo promana de Deus. Então, lá no começo, nós falamos que Deus é a causa primária de todas as coisas, e Ele é inteligência suprema. Então, esse aspecto religioso nos leva a concluir que toda a nossa filosofia que nos faz investigar os fatos, a ciência que comprova os fatos, tudo isso nos faz obtermos alicerces para que nós consigamos compreender o nosso vínculo com Deus. Através desse conhecimento, o aspecto religioso da doutrina extrai desses conhecimentos, né, aquilo que nós precisamos saber para entendermos o nosso vínculo com Deus, que na verdade é indissociável, né, é indissoluto. E aí na Revista Espírita, né, de dezembro de 68, é que nós tiramos essa conclusão. É uma religião nesse sentido, ou seja, que se utiliza das bases da ciência e da filosofia para entendermos a nossa realidade divina, né? Nós somos frutos de Deus. E o Espiritismo é o Consolador prometido? Sim ou não? É aí que vem o grande finale aqui da nossa exposição, né? Ou seja, com base naquilo que nós vimos anteriormente, nós temos algumas colocações do Sr. Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador.
né? O Consolador prometido. É aí que nós conseguimos entender um pouquinho melhor nessas palavras essa confirmação, né? E diz o Kardec da seguinte forma: o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Então, a primeira lâmina, digamos assim, o primeiro slide, fala do Cristo Consolador, né? E aqui o Kardec vem explicar isso para nós também. Veja, o Espiritismo preside ao seu advento o Espírito de verdade, ou seja, quem está comandando o Espiritismo, quem trouxe ele para nós, na verdade, é o Espírito de verdade. Inclusive, na introdução da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem do Espírito de verdade, que vem também coroar, né, esse conhecimento para nós. O Espiritismo, além disso, chama os homens à observância da lei. A lei de quem? A lei divina. Então, toda a moral de Jesus, né, ela é muito bem trabalhada para que a gente possa entender qual é o motivo da nossa existência. O que nós estamos fazendo aqui? Para que estamos usufruindo de uma reencarnação? E o Espiritismo veio chamar os homens à observância da lei que Jesus falava que era a lei de Deus. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas, porque nós não tínhamos capacidade de compreender a mensagem de Jesus lá há mais de 2000 anos. Então ele deixou registrado, e as suas palavras, elas digamos assim, elas não se perdem, não perdem seu efeito com o tempo, elas sempre estão atuais, sempre são a verdade pura, né? Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvido para ouvir. E com o Espiritismo nós desenvolvemos os nossos ouvidos para ouvir melhor. É isso que ele faz. Ele esclarece, ele elucida, ele traz luz àquilo que estava obscuro, né? Estava difícil de entender. O Espiritismo então vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios, ou seja, aquilo que é mistério, que era considerado mistério, em que algumas religiões ainda trabalham como sendo fatos misteriosos, miraculosos, o Espiritismo vem e explica isso. Então, através da filosofia, há as indagações, os questionamentos, suscita dúvidas para que sejam esclarecidas. A ciência, em estudando esses fatos, esses fenômenos, esclarece isso. A ciência da observação que o Kardec muito bem empregou. E a religiosidade, o aspecto religioso, vem em conhecendo esses fatos, nós entendemos que todos eles promanam de Deus. Conhecemos a nossa realidade como sendo espíritos rumo a um progresso que nos leva de volta a Deus, na nossa plenitude, para que nós possamos futuramente ser tarefeiros dele, né? Essa é a grande realidade também. Ele veio finalmente, o Espiritismo, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Aí nós vamos entender por que sofremos algumas situações, doenças, alguns problemas, né? Então nós vamos entender isso como sendo a lei de causa e efeito, né? Uma das leis que são estudadas lá no Livro dos Espíritos. Nós vamos entender por que sofremos. Porque certamente, diante do conhecimento das reencarnações, né, da lei de reencarnação, em vidas passadas, podemos ter cometido alguns deslizes e temos que compensar. A lei de justiça, amor e caridade vem nos dizer que tudo que nós erramos devemos pagar por esse erro, ou seja, não é um castigo, é uma compensação necessária para que nós possamos, de forma didática, pedagógica, entender que não podemos errar mais. Então, tudo isso o Espiritismo vem trabalhar em nós. E é muito importante que a gente carregue conosco, né? Fizemos apenas uma pinceladinha, essa certeza. E essa certeza a gente só vai alcançar
né, em conhecendo o Espiritismo através do quê? Dos estudos. É muito importante, a gente conclama as pessoas a estudar o Espiritismo, porque esse estudo ele é libertador. Isso, se a gente pudesse definir alguma coisa aqui, seria o estudo do Espiritismo ele é libertador. E aí nós vamos entender porque ele nos consola. Não nos faz, não nos permite mais chorar aí no caminho, né? Entrar em desespero. Reforça, fortalece a nossa fé em Deus, a fé na justiça divina, e faz com que nós mudemos hábitos velhos, antigos, equivocados, para que nós possamos substituí-los por bons hábitos e auxilia-nos a melhorar aquilo que nós já fazemos de bom. Nossa, quanta coisa boa vem do Espiritismo, né? Então, dessa forma, nós queremos concluir aqui o nosso momento, agradecendo, né, a oportunidade mais uma vez, o convite do Centro Espírita Chico Xavier, nos colocando ainda sempre à disposição para outras oportunidades. E vamos encerrar então com uma prece, rogando a Deus, nosso mestre, nosso Pai, a Jesus também, nosso mestre, modelo e guia, que nos auxilie através do conhecimento do Espiritismo sempre, para que possamos esclarecer as nossas dúvidas, enxugar as nossas lágrimas, para que possamos conhecer com clareza o caminho que nos leva à angelitude. Sem dúvida alguma, isso leva tempo, né? E nós devemos aprender tudo isso com muita paciência. Mas na certeza de que Deus nunca nos desampara, nós iremos chegar lá. Nós iremos alcançar grandes progressos. E Deus sempre estará conosco, nos auxiliando através dos nossos irmãos benfeitores. Gratidão a todos, que Deus nos ilumine e nos proteja. Que assim seja.